Olá, nós estamos aqui iniciando o programa Campinas, os desafios da metrópole. Eu gostaria de apresentar as participantes dessa discussão, que hoje vai ser a respeito da questão da violência doméstica, que é um tema difícil, doloroso, mas importante de ser tratado, né? E então vamos começar as apresentações pela psicóloga que está à minha direita, professora Maria de Fátima Franco dos Santos, que é professora da Faculdade de Psicologia da PUC Campinas, pela participante que está à minha esquerda, que é a advogada Lúcia Helena Otaviano, coordenadora do SOS Ação Mulher e Família, e pela professora e assistente social Edna Maria Goulart Juazeiro, professora da Faculdade de Serviço Social daqui da PUC e assistente social do HC da Unicamp. Queria agradecer a presença de vocês e vamos começar a nossa discussão pela explicação do que é a violência. Eu vou pedir para a professora Maria de Fátima começar, por favor. A violência doméstica, né, é um tipo de violência que acontece dentro dos lares de um modo geral. Não necessariamente dentro de casa, porque ela também pode ocorrer na rua, quando, por exemplo, uma mãe agride um filho, estando ela e a criança na rua. É uma violência que, em geral, ela é considerada como um tabu, né, em termos de divulgação. As pessoas normalmente não comentam a respeito dessa modalidade de violência. As pessoas se calam, existe uma questão, às vezes até mesmo de segredo, né, entre os membros daquela família, de não deixar que outros fiquem sabendo que eles vivem numa situação de desarmonia, de agressividade. É uma violência que normalmente ela vai atingir mais as crianças, depois a mulher, a pessoa idosa, as pessoas com necessidades especiais, né, como uma pessoa que tem uma deficiência mental, né, um doente mental ou uma deficiência física, e também os adolescentes, né? Essa modalidade de violência, ela ocorre em qualquer tipo de classe social, né? Tanto daquelas pessoas que têm uma condição econômica privilegiada, quanto de uma pessoa que é pertencente a uma camada social extremamente desfavorecida. Então, ela está em qualquer lugar e em qualquer época, né? E é, como eu falei, alguma coisa que nos assusta, porque ela existe e, às vezes, ela nem é reconhecida como tal. Muito obrigada, Fátima. Eu queria continuar sabendo das demais participantes a opinião delas a respeito do que é essa violência doméstica e depois a gente volta, porque eu sei que você tem uma exposição interessante sobre o ciclo da violência. Doutora Lúcia, por favor. Eu acho interessante destacar um fator sobre a violência, que a sociedade normalmente aceita essa violência e acha normal que ela não seja exposta, né? O que dificulta bastante que se denuncie ou se procure ajuda, porque culturalmente essa violência é aceita e é estabelecida. Eu acho que esse é um ponto bem importante para se destacar. Obrigada. E professora Edna? Uma característica curiosa desse fenômeno é que, a despeito dele permanecer ao longo do tempo velado dentro dos domicílios ou no entorno dos domicílios, é que num certo momento ele fere, num certo momento ele põe em risco, num certo momento ele se materializa sob a forma de adoecimento. E nesse momento é chamado a tomar uma atitude
as pessoas que estão menos preparadas para isso. Então, quando adentra o espaço do hospital, adentra o espaço de uma UBS, adentra na escola, as pessoas não sabem como agir, exatamente por essa cortina de fumaça que existe e que acaba ocultando a natureza e nos deixando paralisados. Então, é um fenômeno difícil, porque é preciso descortinar e retirar essa característica de legitimidade e reconhecer que ele é violação de direito e que ele é um perigo. Eu acho que é importante essa sua lembrança da questão do direito que as pessoas têm, de buscar ajuda, de serem atendidas, destacando também essa questão que a violência, ela acontece, mas ela vai aparecer depois em vários lugares, onde muitas vezes as pessoas que convivem com as vítimas não têm ou não sabem como fazer para atender, né? Professora Fátima, você poderia falar a respeito do ciclo de violência? Posso sim, né? O ciclo da violência, né, esse especificamente que eu vou abordar, está relacionado à violência contra a mulher, cometida por um agressor que é o companheiro dela, né, que pode ser o marido, o namorado, o noivo, né? E que muitas vezes essa pessoa fica por muito tempo vivendo esse tipo de situação, né? Então, ele começa mais ou menos assim, né? Existe uma agressão desse companheiro, né, contra essa mulher, e essa agressão ela pode resultar às vezes numa lesão corporal grave ou não, né? Depois do momento de agressão, tem um período em que ele procura uma reconciliação com ela, né? Em que ele vai dizer que ele está arrependido, que ele não vai voltar a fazer aquilo, que de alguma forma ela também contribuiu para que aquilo acontecesse, ou que aquilo que ela está reclamando, né, de ter levado ele a agir daquela forma, não foi algo assim tão grave, ou que a violência que ela diz ter sofrido também não foi alguma coisa assim tão grave, e ela acredita, né, essa mulher acredita que isso realmente é verdadeiro, né, que ele vai mudar, que ele não vai mais agredi-la, que eles podem, né, reconciliar, e existe aí um período que seria um período de tranquilidade entre esse casal, né, que às vezes pode durar, dependendo, né, do relacionamento deles, pode durar uma semana, um mês, ou até um ano ou mais, né? Até que de pouco a pouco começam a ter alguns problemas novamente, né? Então, por exemplo, a mulher deixa de avisar esse companheiro que ela vai fazer a visita a uma pessoa que ela conhece, e aí ele fica furioso, né, porque ela não avisou. Ou ela faz alguma coisa que ele não gostou para o almoço, enfim, né, qualquer situação menos grave dentro do ambiente doméstico, começa a parecer que é alguma coisa muito séria, muito importante, até que novamente ele vem e agride. Depois da agressão de novo, né, tem a reconciliação, a vontade de que aquilo não vai acontecer mais, as promessas, e novamente, né, o clima vai esquentando entre eles até que a violência novamente aconteça. Tem pessoas que vivem numa situação como essa, às vezes, por 5, 10, até 30 anos. Então, por isso que é importante se romper esse tipo de ciclo, porque ele alimenta, né, uma desarmonia dentro da casa das pessoas, né? Ótimo. Eu acho que agora a gente tem que ouvir a Lúcia falando, porque o SOS Ação Mulher é uma instituição especializada nesse tipo de atendimento, né? Exatamente. Outro ponto bem importante que eu acho que é interessante se destacar é que essa violência não necessariamente precisa ser física, né? Porque muitas mulheres chegam achando que elas não estão sofrendo violência, e elas estão sofrendo uma horrorosa violência psicológica
que às vezes acaba sendo bem mais danosa do que a física, porque a física ela ainda procura um serviço de saúde onde pode ser identificada, ou a vizinha vê, ou o que quer que seja. A psicológica vai formando marca, vai formando uma casca lá dentro que ela vai se diminuindo como mulher, vai deixando, né? É bem isso do ciclo mesmo, né? Ela vai deixando ser dominada pela violência e não sai disso, né? E uma coisa interessante no SOS que a gente nota é que dependendo da parte do ciclo que essa mulher se encontra, ela tem uma dificuldade muito maior para romper. Assim, a fase da lua de mel, que é a fase onde o companheiro se desculpa e ela tem aquela impressão ou quer acreditar que ele vai se modificar e que vai ser o homem que ela quer, ninguém tira da cabeça dela, né, que realmente aquilo pode acontecer. Então, é bem interessante até o conhecimento desse ciclo, porque conforme você trabalha com a dinâmica da mulher, você tem que notar o tempo dela, porque ela tem o seu tempo de amadurecimento para sair de uma parte mais complicada do ciclo e poder entender e sair, enfim, da situação de violência. E Edna, com as crianças, como é que isso acontece? Aí a gente tem que pensar que a mulher nem sempre é somente vítima, mas em muitas circunstâncias a mãe se omite do seu papel protetivo, né? E no trabalho direto com a criança é tudo muito difícil, porque a criança vive aquela relação de ambivalência. Ela ama e teme, ela precisa, mas ao mesmo tempo nós temos que tomar providências na direção da proteção. Proteção que requer a existência no cenário político, no cenário loco-regional, de parceiros que acreditem que é possível, porque a última das coisas que a gente almeja é o abrigamento. Mas um olhar atento, uma exigência de mudança, a instauração de pessoas na região que protejam, fazer com que os diversos parceiros, a escola, as UBSs, os vizinhos, os familiares que não estão envolvidos com aquela relação de violência, é uma das coisas mais difíceis, porque é romper com o cenário quando, no fundo, as pessoas querem que a família dê certo. A gente ainda acredita e sabe que a família deve ser o melhor lugar para crescer. Mas, infelizmente, em alguns momentos, e não são poucos esses momentos na nossa região, em cidades urbanas e industrial como a nossa, da região metropolitana de Campinas, a família nem sempre protege. E é nesse momento em que o protetor, ou seja, o responsável, se torna um perigo, é que torna profundamente difícil que a gente saiba como se posicionar. E uma coisa é certa, o silêncio é a pior forma, porque ele acoberta, ele legitima e ele faz com que permaneça essa situação.